Chegamos, gente, mais uma vez, o Papo de Perfil tá no ar. Olha, quero dizer uma coisa pra vocês. Tem sido muito boa essa jornada nossa aqui no Papo de Perfil. Estamos conhecendo histórias incríveis no ramo de festas e eventos, né? Cada biografia que eu pego pra ler, cada pessoa que eu trago aqui, eu tô aprendendo muito e tô passando a dar muito mais valor à história dos profissionais de festas e eventos. Antes de mais nada, eu queria pedir um super favor para você que está nos assistindo. É muito importante para o nosso trabalho que você se inscreva no nosso canal, que você ative o sininho. Você vai estar valorizando muito isso que a gente está fazendo aqui. Vai estar levando esse conteúdo para mais pessoas que precisam desse conteúdo. É como se fosse uma ajuda, porque tem muita informação que a gente passa aqui que tanto o consumidor final quanto fornecedor que precisa de uma mentoria, precisa ouvir uma história boa para poder se animar no seu negócio, e tem tudo isso aqui no Papo de Perfil. Então, assim, se você compartilhar esse link, se você se inscrever, assistir, colocar nos grupos de WhatsApp também, isso ajuda muito o nosso trabalho e o conteúdo que a gente está trazendo para você. Eu não quero me alongar porque vocês não estão aqui nesse momento hoje para ficar só me assistindo. Eu trouxe uma pessoa aqui que eu queria muito trazer. Uma pessoa incrível. De uma história que é difícil até a gente narrar. Porque, assim, né? Quando eu comecei a fazer a bio dela, eu falei, cara, acho que é a primeira vez que eu vou ter uma bio de 4 folhas. Né? Mas, então vou fazer um breve resumo do que a gente vai conversar hoje. Nós vamos receber hoje uma pessoa que é proprietária da Paparico Design, advogada criminalista, embaixadora da Expo Noivas, a maior feira de noivas que existe no Brasil. Mentora, gente, ela dá mentoria para que outros fornecedores venham a crescer seu negócio da forma que ela cresceu. É com muito prazer, com muito orgulho que o Papo de Perfil traz hoje Bruna Amorim da Paparico. E aí, Paparico? Vocês estão bom? E aí, Paparico, vocês estão bom? Eu tô melhor agora, eu tô ótima com vocês! Muito obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser incrível passar esse tempinho aqui com vocês. Com certeza. Muito obrigada, eu tô super honrada. Olha, nós agradecemos muito a sua presença. Não tô puxando o seu saco, porque assim, né? Porque você tá aqui, as pessoas podem achar, todo mundo que vai lá, o cara quer puxar o saco. Cara, eu admiro muito o seu trabalho. Nós já, assim, fizemos algumas Expo Noivas juntos, né? Nós expondo, você também. E a gente sempre admirava muito todo o conteúdo que você criava, sabe? As suas ideias e tudo mais. Então, assim, eu tô rendendo essa homenagem aqui mesmo pra você, porque é uma verdade. Isso aconteceu. Que eu vou ficar sem graça. Tá? E saber que você faz mentoria alegra, porque eu sei que vai ter gente boa aí no mercado. Tô aqui fazendo meu merchan hoje. É isso, seu jabá. Tá bom? Já começou o jabá. Isso. Começamos bem, posso mudar sua vida? Vem comigo. Gente, eu tô com frio na barriga. Eu sempre falo pro meu marido que se a gente tá fazendo as coisas, a gente não tá com frio na barriga, é porque o nosso ego tá lá em cima, né? Uhum. Então eu sempre falo que todas as coisas que eu quero fazer, eu quero estar sempre com frio na barriga. Eu estou com frio na barriga aqui Hoje agora. você tá com frio na barriga? Tô com frio na Isso barriga. é maravilhoso, então, né? Eu tô ansiosa. Bom, então a gente vamos começar esse papo, porque tem muita coisa pra falar, né? Muita Acho que coisa a que eu Bruna quero tem também muita saber. coisa pra compartilhar com a gente. E eu tô doida pra compartilhar com você. Então, assim, Bruna, primeira coisa que eu gostaria que você compartilhasse com a galera que tá assistindo a gente, a galera que acompanha o Papo de Perfil, é o seguinte. Nós conhecemos a Bruna Paparico. Sabemos que a Bruna Paparico é aquela que ama rosa, né? E também existe a Bruna Amorim. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Quem é a Bruna Amorim? A Bruna Amorim, ela é uma mulher forte, que passou por muita coisa na infância. Ela é uma esposa exemplar, amiga fiel, divertida, do sorriso alto, largo, espalhafatosa, brincalhona e sempre disposta a ajudar todo mundo. Gente da gente. É isso. Caxiense. Caxiense. Alô, Não, Caxias. não. E muito defensora da Baixada Fluminense.
Então, aonde eu estiver, a Baixada Fluminense sempre vai estar comigo e eu sempre vou fazer questão de honrar a minha Baixada. Então, essa é a Bruna Amorim. E assim, ela falou, né, esposa exemplar, né? Exemplar. É o Jonatas, É o né? Jonatas. Jonatas, você tem que assistir esse episódio, irmão. Pelo amor de Deus. Vamos fazer um corte só dessa parte, Esposa Rafael. exemplar, dá pra fazer um gif. Esposa exemplar. Mas vamos pensar nesse negócio Fazer um aí. coraçãozinho. E aí, Bruna, assim, né? Eu li um pouquinho sobre a sua história, né? É uma história riquíssima em detalhes e tudo mais. E eu pude acompanhar que você começou muito cedo, né? Eu comecei assim, muito nova, né? O nome da Paparico, ele nasceu quando eu tinha 14 anos de idade, que foi quando eu comecei a namorar o Jonatas, aliás. Então, a Paparico ela não existiria se não fosse o Jonatas, pra começar por aí. Mais um corte para o Jonatas, por favor. Gente, então, na verdade, a minha história, ela sempre vai ser uma declaração de amor pro Jonatas. Então, todo lugar que eu vou que as pessoas falam assim, Bruna, a palestra que eu quero que você dê hoje é uma palestra motivacional, contando sobre a sua história, o que você passou e tudo mais. Eu falo assim, a minha palestra é uma palestra motivacional e romântica. Uhum. Porque não tem como eu falar da minha história sem eu falar do que o meu marido ele fez por mim. Então, assim, existe uma Bruna antes do Jonatas e existe uma Bruna depois do Jonatas. Então, assim, isso sempre vai acontecer. Por isso que eu sempre falo assim, esposa exemplar. Por que esposa exemplar? Porque eu preciso honrar quem fez muita coisa por mim. Claro. E aí, como que surgiu isso? Da onde saiu? Conta pra, assim, a gente tem mais ou menos uma noção que a gente viu, né? Sobre um pouquinho sobre você. E tem uma vasta história. Vamos tentar, né, dar uma resumida nessa história maravilhosa. Tá. Mas, assim, como surgiu a Paparico? Tá, então vamos lá. Como eu te falei, né? A Paparico surgiu quando eu tinha 14 anos. Em que sentido? Por que que nasceu a Paparico? Por que que nasceu o nome Paparico? Eu vim do Benamar. Pra quem é de Duque de Caxias vai saber. É uma quebrada. É a quebrada. Então, eu nunca passei fome. Mas eu nunca tive as coisas que eu queria. Então, é assim. Meu pai e minha mãe são separados desde que eu tenho 3 anos de idade. Então, o valor da minha pensão era exatamente o que eu tinha pra poder estudar. Então, se eu quisesse comprar uma roupa, minha mãe não tinha como comprar. Se eu quisesse comprar um sapato, minha mãe não tinha como comprar. Se eu quisesse fazer um curso diferente, não tinha como fazer isso. Era exatamente as coisas muito certas para eu poder estudar, às vezes, quando dava, se a mensalidade não atrasasse. Sim. Então, eu vivi de uma forma muito escassa. Então, quando eu conheci o Jonatas e a gente começou a namorar, assim, foi muito rápido. Eu conheci ele, a gente deu as bitoquinhas, 3 dias depois a gente já tava namorando. Com 14 anos. Com 14 anos, foi assim. E aí, nesse momento, como eu tava acostumada a passar por perrengue, a minha mentalidade nunca foi uma mentalidade de uma menina de 14 anos. Então, quem tá acostumado a viver na dor, a gente cresce muito rápido, né? Sim. A dor amadurece e a dor cresce, Sim. né? Então, naquele momento, eu tava assim, cara, eu não vou poder ficar saindo com ele. Sabe? Porque não é justo a pessoa, ela tá lá e ela bancar tudo pra mim. Porque a família dele tinha uma condição legal, cara, médio, sabe? Não era rico nem Sim. era pobre. Era o que dava pra poder viver e fazer uma Mas graça. é uma coisa que te incomodava. Óbvio, até porque era a família dele, não era a minha, né? Sim. Então, assim, o pai do Jonatas, ele é eletricista, então toda vez que a gente tinha que sair, o pai dele falava, olha, você vai lá passar uns fios comigo. E aí ele ganhava R$50. Legal. E aí era nesses R$50 que ele me levava pra sair. Então, imagina, pra gente poder sair, o Jonas ele tinha que passar um dia inteiro puxando fio pra gente poder ir no cinema. Que prova de amor. Que do Não legal. é? Então, assim, eu não achava justo daquilo, sabe? E eu falava assim, cara, eu não vou ter outra parada pra poder oferecer, porque a minha família tá pior que a tua. Entendeu? Então, assim, eu não tenho como. Sim. E aí foi o seguinte, eu falava assim, cara, e aí, o que vai ser? Eu comecei como eu não tinha dinheiro pra poder presentear ele, eu não tinha como fazer nada disso, eu comecei a fazer trabalhos manuais pra poder presentear eles em um mês de namoro, 2 Sim. meses, 1 ano e tal. Porque eu realmente não tinha como comprar nada, nem um chinelo havaiana pra poder dar. Então, eu fui e comecei. Comprava uma caixa MDF que custava R$5, ajeitava a caixa, pintava, nananã, fazia uma coisa linda, maravilhosa e dava pra ele. Até que num dia, isso eu tava no colégio, né? Eu tava no ensino médio, primeiro ano naquela época. 2010, isso. Eu tive que levar essa caixa pro colégio
Porque de lá ele ia me buscar pra gente ir pra casa dele, almoçar e tudo mais. E aí, quando eu levei essa caixa, alguma das meninas do colégio viu. E Sim. falou assim, cara, que coisa maneira, onde é que você comprou isso? Aí eu falei, gente, eu não comprei não. Eu fiz. Porque vocês sabem que eu não tenho dinheiro pra poder comprar. Eu fiz. E fazendo um adendo aqui, eu era bolsista na época do Instituto Marcos Freitas, que era um colégio muito renomado na Baixada Fluminense. Caríssimo. Aliás, eu era bolsista nessa Sim. escola. Então, era só a pessoa com muita Com grana que dinheiro. estudava lá. Era elite de Caxias. Era elite de Caxias. Então, eu não era elite de porcaria nenhuma. E eu só tava estudando com a elite, passando o dia inteiro com a elite. Então, vocês imaginam a situação. Um gancho rapidinho só nisso aí. Existia algum tipo de preconceito? Existia. Eu acho que eu vou sempre ficar indo e voltando nas histórias, porque isso é muito legal. Acho que eu nunca contei a minha história desde o começo, tanto assim, nem em palestra. Existia muito. E, assim, era uma coisa muito difícil pra mim. Porque eu lembro de situações até hoje que pra mim era muito difícil. Por exemplo, eu ia fazer 15 anos, né? Sim. Naquela época. Uhum. Então, naquela minha época, a menina, ela tinha festa de 15 anos, ela ia pra Disney. Então, eu lembro muito bem que tinha um grupo de amigas minhas que elas faltaram uma semana inteira de aula porque tava todo mundo na Disney. Caraca. E aí tem a Rockefeller, que é uma guitarra grande que tem em um dos parques da Disney. Todo mundo tirou uma foto lá e colocou assim, ó, um braço, como se eu estivesse lá. Ai. Então, tipo, Caraca. foi uma parada que me doeu muito, porque eu nunca podia acompanhar elas. Eu não podia ir no cinema com elas, eu não podia comprar roupa com elas. Eu era amiga delas do colégio, entendeu? Então eu nunca podia participar daquilo, mas eu quero deixar um adendo aqui. Que aquele momento, eu vou ter que olhar pra câmera, porque aquele momento me fez muito forte. Eu já fui 4 vezes para os Estados Unidos. Na minha primeira vez na Disney, eu tirei uma foto nessa Rockefeller sozinha. Foi um dia que o parque estava vazio, parecia que eu tinha tirado o parque pra mim. E eu zerei. Cara, eu fiquei arrepiado real. E eu zerei tudo que eu tinha comigo naquela época, naquele momento. Que Passou um incrível. filme. Então, assim, hoje eu sou cansada de ir pra Disney. Eu sou cansada de ir pros Estados Unidos. Eu falo pro meu marido assim, cara, chega de Estados Unidos, vamos ir pra outro lugar. De tantas vezes que eu fui nos Estados Unidos. E em 2010, isso era uma coisa que era impossível na minha cabeça. Impossível. Só que toda vez, todos os anos, eu lembrava exatamente dessa foto. E eu fiz questão de eu compartilhar essa foto com todas elas no Instagram. Mesmo eu não falando com mais nenhuma delas. E eu botei embaixo, eu consegui. Ah, caraca. Caramba. Eu tô muito arrepiado. Assim, eu tô de verdade. Ela tá vendo aqui que eu não tô mentindo. Que legal. E aí, esse preconceito sempre existia porque eu fazia parte da rodinha, só que ao mesmo tempo eu não fazia parte da rodinha. Eu fazia parte da rodinha porque eu era divertida, eu era legal, só que, na verdade, isso era uma capa pra Sim. eu não conseguir me deixar levar com aquilo ali. Porque eu já tinha... também, né? porque eu já tinha tanto problema em casa, que a única maneira que eu não tinha problema nenhum era ali. Então eu ficava tentando imaginar eu vivendo a vida delas, Sim. sabe? Uhum. Como é que seria eu chegar em casa, ter alguém me esperando, com a comida pronta, e com um uniformezinho certinho, ter a pessoa pra te levar com o colégio, você não Sim. precisar pegar o ônibus pra poder ir. Então, assim, eu ficava tentando imaginar como é que seria aquela vida ali. Então, assim, naquela parte ali pra mim, era como se eu ficasse imersiva ali. Era a única coisa que eu tinha. Ou eu estudava ou eu Sim. estudava. Eu não tinha outra opção. Não tinha pra onde correr, né? Não tinha pra onde correr, eu não tinha outra opção. E aí, quando chegou aquilo lá, e aí as meninas falaram assim, nossa, eu não acredito que foi você que fez isso. Aí eu falei assim, gente, nem eu, mas só que eu não tenho como, né? Não tem outra coisa pra poder fazer. E vocês sabem o tanto que o Jonatas ele faz pra poder estar junto comigo e tal. E essa é a única forma que eu tinha de poder presentear ele, não tinha outro jeito. E aí, uma dessas meninas, ela tirou uma foto dessa caixa. E naquela época era o Orkut, né? Sim. E aí tinha uma comunidade que chamava Presentes para Namorados. Era uma comunidade que tinha mais de 200 mil membros lá dentro. E aí ela postou essa caixa, falou assim, gente, minha amiga fez essa caixa, olha a dica aí pra vocês poderem fazer pro namorado de vocês também, vocês que não têm grana pra poder Uma fazer. amiga fez isso. Uma amiga. Só que ela usou, tipo assim, olha só, vocês que não têm Não tem grana grana, isso que eu ia pra falar. poder fazer também. Não foi no sentido de, tipo, olha que maneiro. Tipo, pra te Aham. ajudar. Ela tá fazendo Sim. isso, não. Não, foi tipo assim, vocês que não têm dinheiro, olha só o que vocês podem fazer também.
Aí teve uma delas que falou assim, eu queria saber quem é que fez, porque eu não sei fazer isso, eu gostaria de saber quem é que fez. E aí eu tinha visto, mandei mensagem pra essa menina. Essa menina falou, olha, eu gostaria de encomendar essa caixa com você. Só que eu sou de Belo Horizonte. Gente, naquela época era Orkut e e-mail. Pra você passar o MSN, eu ficava com medo de acontecer um negócio, entendeu? Era o MSN naquela época, mas o pessoal ficava com medo. E aí eu falei assim, olha, me manda um e-mail aí que a gente vê a possibilidade. Sim. E aí, cara, foi. A gente fez a caixa pra essa menina. E eu mandei ela pra Belo Horizonte. Vou te falar, eu devo ter ganho R$10. Comparando com os valores de tudo, de levar e tal, Mas o valor... Mas imagina pra você o que você Mas deve o ter sentido. seu valor Cara, ali gente, deve ter Eu tô sido sem vendendo, preço. eu tô vendendo um produto. Isso é incrível. Foi isso, gente. Eu lembro até hoje desses R$10. Eu lembro até hoje falando assim, mãe, me leva ali no posto pra eu sacar esse R$10, tá na sua conta. Pra eu comprar um sorvete pro Jonatas. Que legal. E aí eu falei assim, me leva lá. E quando sacou aquele dinheiro e ela me deu aquele dinheiro, era meu. Sim. É isso. Era meu dinheiro que eu tinha feito com as minhas coisas. Aquilo ali eu falei assim, cara, se uma pessoa comprou, outra pessoa pode comprar também. Ativou um gatilho ali em você. Exatamente isso. Gente, eu lembro exatamente da cena de eu no posto sacando o dinheiro. Eu tô arrepiada com vontade de chorar. Eu lembro exatamente. Você tá bem emocionada, a gente Tô consegue muito. perceber isso. Muito. E aí, eu aproveitei esse gancho desse grupo. Eu vi nesse grupo uma oportunidade de poder colocar os produtos lá e outras pessoas verem. Até porque tinham 200 mil pessoas lá. Então, os engajamentos naquela época era totalmente diferente de hoje em dia. Sim. Se tinha 200 mil pessoas iam ver o produto lá. Então, o que eu fiz? Eu peguei todos os produtos que eu tinha pro Jonatas. Já tinha feito 1 ano de produtos. Deu Jonathan, fazendo... me devolve aqui porque foi assim, eu dava Prestar. todo mês, né? Então, assim, eu tinha 12 tipos diferentes. Já Era tinha tipo um um portfólio ali. Era tipo um catálogo. Eu falei assim, vou juntar tudo e vou tirar umas fotos. Horrível as fotos, tá? Eu tenho elas até hoje. Eu tenho as fotos até hoje. Que horror, Senhor Jesus, as fotos, meu Deus. Horrível. E aí, eu fui, peguei todas essas fotos e coloquei lá nessa comunidade. E aí, coloquei, olha, gente, a minha página, eu não lembro se era página, ou, no Orkut, eu não lembro como é que é, perfil, era perfil. Esse aqui é o perfil da minha empresa, botei assim, esse aqui é o perfil da minha empresa, eu não botei como meu perfil pessoal, criei lá, Paparico Presentes Personalizados. Esse daqui é o perfil da minha empresa, a gente faz presentes personalizados pra namorado. Então, vocês que não têm tempo, são muito corrida de poder fazer as coisas. Bem simplesinha a chamada, sabe? Não tem tempo de poder fazer as coisas, não. Aqui tá o meu perfil. Gente, daquele momento ali, a gente virou o primeiro e-commerce de presente personalizado do Brasil. Eu tive que criar uma loja virtual. Que legal. Então, assim, foi, assim, incrível, sabe? Incrível. Só que era um nicho que ele não era muito selecionado. Eu ganhava mais junho, que Sim. era Dia dos Namorados. Então, era a época que eu mais ganhava. Dia das Mães também, um pouquinho. Isso, exatamente. Mas a época que eu mais ganhava dinheiro mesmo era em junho. E aí, o que acontece? Nos meses, eu ganhava, tipo, R$300, R$400. E aí, em junho, eu ganhava R$2.000, Sim. R$3.000. Só que aí, vocês tentam imaginar. A pessoa com 15 anos ganhando R$300. Eu tava surtada. Tô rica! O quê? Vou O dar quê? uma volta no shopping. Gente, eu nunca vou esquecer. Um dia que o Jonatas era malhadinho, amor. Tu era. Malhadinho, com os Uns gominhos. gominhos assim e tal. E ele ia pra academia. E naquela época, era a fase que todo mundo usava tomezinha de lado, sabe? Aham. Vocês sabem, daquela Tô ligado. cordinha azul assim, com tomezinha de lado? E eu falava assim, caraca, só as Jonatas que não tem essa tomezinha aí. Ia pra academia e só não tinha. Eu falei, vou comprar essa tome. Só que a tome era tipo assim, a pessoa ia pros Estados Unidos e revendia aqui. Era essa época, lembra, gente? Pelo amor de Deus, não me faz ficar velha. Eu tinha uma meio rastafari, assim. Então, aí era a tomezinha branca e azul, naquela época. E aí, gente, eu lembro, eu comprei essa tome e era tipo assim, um auge. Todo mundo só tinha essa tome na época porque papai e mamãe bancavam. Sim. E eu lembro o dia que eu cheguei com a tome na casa dele. Me sentindo rica, como se fosse Gucci, sabe? Parecia que eu tava levando uma Gucci pra ele ali. E eu falei assim, aqui, amor, papai, o que comprou? A gente tem essa frase até hoje, assim, todas as vezes. A nossa casa, nosso carro, nossas viagens, a gente sempre quando chega, a gente fala, paparico, que comprou. Sim.
Então, assim, foram momentos muito especiais que eu passei nessa questão do presente pra namorado. Porque foi o que gerou esse ciclo de empreendedora dentro de mim. Só que eu ainda levava muito como hobby. Entendeu? Eu Mesmo estudar. já tendo faturamento. Isso, só que assim, eu levava como hobby, porque o que acontece? Um salário mínimo naquela época não era R$300. Sim. Entendeu? Então, assim, eu ganhava R$300, ganhava. O que dava pra eu pagar com R$300? Eu já pagava minha conta de celular, eu tinha internet no meu celular, Sim. eu conseguia ir pro cinema uma vez por semana, conseguia comprar uma roupa no mês. Então, assim, eu conseguia fazer alguma coisa. Uhum. Não era o padrão do tipo de pessoas que eu conhecia, Sim. mas eu já conseguia fazer alguma coisa. Então, assim, eu já estava muito feliz em relação a isso. E o que acontece? Nessa época, assim, que eu conheci o Jonatas, meus pais são separados, né? Como eu havia falado. O meu pai, ele mora em Campos de Goytacazes, então é muito longe. Ele não fez parte da minha infância, da minha adolescência. E eu sempre tive uma comunicação muito difícil com a minha mãe. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito ausente. Ela trabalhava muito, até porque realmente não tinha como, né? Essas questões todas, financeiras e tudo mais. Então, eu me virava sozinha. Então, eu que tinha que acordar, eu que tinha que separar minhas coisas, fazer tudo. Então, assim, eu nunca tive ninguém pra poder cuidar de mim. Então, por isso que quando eu falo que eu sou uma esposa exemplar, é porque depois que eu conheci o Jonas, eu tive alguém pra poder cuidar de mim. Algo que eu nunca tive. Então, quando eu vi essa questão, assim, foi incrível, porque eu comecei a passar mais tempo na casa do Jonas, na família dele, porque eu sempre me sentia insegura de passar tanto tempo lá, porque eu não tinha nada pra poder oferecer. Sim, depois que você já tava... Exatamente, então assim, e aí os meus sogros, eles me acolheram. Eu digo pra eles que eles são a minha família. A minha sogra lavava meu uniforme, meu sogro me levava pro colégio. Então, assim, tudo que eu não tive antes, eu comecei a ter depois que eu conheci o Jonatas. Então, eu pude ter muito mais confiança de que talvez eu conseguiria fazer alguma coisa da minha vida. Porque eu não tinha essa segurança antes, porque além de não ter uma base familiar que me mostrasse isso, de que eu podia conseguir, eu tinha todo mundo do meu colégio que já tava bem pra caraca. Aham. E aí parecia uma coisa inatingível, inatingível. Né? Não, falava, gente, cara... pra mim era impossível. Ou eu estudo pra caraca, passo num concurso e pode falar... Pode. E eu sou a mais pica de todas, ou não vai ter jeito, eu vou ficar assim, vivendo no pouco sempre, sem conseguir fazer nada da minha vida. E essa questão de você ter, igual você falou, né? Tem todo um comparativo. O comparativo, todo mundo sempre tem. Uhum. Mas tem sempre o seu lado bom e ruim. Sim. Porque assim, você tem aquela ascensão de vida. Ai, eu posso chegar a ter muito dinheiro. Mas quando você só tem, ali no seu meio ali, uma ascensão de vida que era muito distante, era até ruim de você se planejar e chegar lá. Eu não conseguia visualizar aquilo ali, tipo assim, a vida daquelas meninas que estavam comigo, dos pais dela, vamos supor, como inspiração. Eu não conseguia. Porque pra mim era assim, cara, elas são filhas de pais com muita grana, só que pra essas pessoas terem muita grana, talvez elas tiveram uma base familiar antes. Então, assim, não tinha um ciclo que eu pudesse enxergar que aquilo ali era possível pra mim, entendeu? E até assim, porque vamos focar numa parte agora aqui que é bem importante, porque você começou a trabalhar, vamos voltar a falar, com 14 anos. Foi. Você era uma criança. Então, Sim. assim... O que isso, como é que foi pra você equilibrar, né? Que você ali já estava sendo uma empreendedora. Sim. Mas você ainda era uma criança que você precisava estudar, completar ensino médio, né, na época. Uhum. E depois, logo após, você ainda conseguiu fazer uma faculdade. Sim. Como é que foi pra você balancear isso? Não teve balanço, não. Não teve balanço. Não teve balanço. Não teve balanço. Só enchendo um pouquinho mais aqui a pergunta da Rick, eu achei perfeita. Aí eu quero botar mais uma pimenta em cima aí. Você, pelo que você tá me contando, né? Acho que você fez uma troca com você mesmo na sua vida, né? Você falou assim, olha, eu vou abrir mão da minha infância pra mim poder ser alguém. Tu pegou pesado. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Você precisou trocar, né? Um minuto de silêncio aqui. Pô, cara, quando você falou que o bagulho ia ser forte, ia mesmo, né? E o foda é que eu choro junto, né? Então aí virou um probleminha. Caraca, mano. Dá não, gente. Quando for botar pra palestrar, troca de pauta, troca! Pelo amor de Deus, cara.
Ai, Porque a gente só vê essas coisas mesmo assim nos noticiários, né? Aparece. É porque, assim, eu vejo... foi isso mesmo que aconteceu. Eu troquei a minha infância pra eu poder ter uma oportunidade, entendeu? Então, assim, foi uma fase muito difícil pra mim. Porque realmente essa parte de não ter um exemplo dentro de casa, não ter um cuidado que uma criança precisava ter. Porque eu era uma criança, eu tinha 14 anos, mas eu era criança. Então, não ter um cuidado que uma criança precisava ter era uma coisa muito difícil pra mim. Entendeu? Então, assim, quando isso aconteceu, eu realmente vi isso como uma oportunidade de vida para que quando eu fosse maior, eu falasse assim, cara, pelo menos eu consegui brincar um pouco na minha adolescência, sabe? Consegui sair, consegui comprar alguma coisa e tal. E aí foi isso. E aí, como é que funcionou essa questão toda dessa estruturação, colégio, família e tudo mais, e a empresa? Eu fazia pré-vestibular, né? Então, eu estudava de manhã, pré-vestibular de tarde, fazia paparico de noite. Eu respondia os e-mails de noite, fazia as artes das encomendas de noite, eu ia dormir por volta de 3 horas da manhã, 2 e pouca, para poder acordar 6 horas da manhã. Sim. E aí, isso é uma coisa que eu quero frisar muito aqui, que é muito fácil a pessoa, ela ver onde eu tô agora. Ela fala assim, caraca, a garota conseguiu construir um império com papel. É muito fácil você falar isso agora. Só que ninguém sabe o que eu me privei para que isso acontecesse. Então, eu queria também falar para as pessoas que às vezes as pessoas elas vão te julgar, sabe? Elas vão falar que você não é boa o suficiente. Elas vão dizer que você não vai conseguir. Só que se você for perseverante o suficiente, você vai chegar lá. Eu repeti de ano. Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. Todo mundo olha pra mim e vê assim, a mais inteligente, Sim. a incrível, a imbatível, a sensacional. As pessoas, quando me olham, elas têm essa percepção. Só que eu repeti de ano. Eu repeti de ano porque eu não tinha como trabalhar, estudar, fazer pré-vestibular. Eu não tinha a menor possibilidade, eu não tinha base familiar de estudo pra poder chegar e fazer assim, ei, dá um tempinho aí. Uhum. Mas não, muito pelo contrário. Pra minha mãe era tranquilo, era, como eu posso te falar, confortável. Ela fala assim, pelo menos a roupa dela ela tá comprando. Uhum. Pelo menos o cinema dela ela tá pagando. Então, deixa ela fazer o que ela quiser. E aí você imagina, eu bolsista do colégio, eu repeti de ano, e eu já tinha toda essa insegurança por minha parte financeira não ser similar e compatível com as pessoas que eu andava. E aí, quando eu repeti de ano, gente, as minhas amigas passaram. Elas foram pra outra turma. E eu fiquei. E aí, naquilo ali, foi quando começou a entrar, assim, uma zona pra mim de... Não tem como fazer isso. Eu tô brincando com a verdade. Eu não posso. E era muito, assim... Eu acho muito incrível, porque são decisões muito importantes que você teve que tomar na sua vida. São decisões que formou o seu caráter, que formou a sua vida profissional. Porque a vida, ela é assim, né? Você tá numa estrada e aí você encontra um cruzamento. Você tem que fazer uma escolha. Ou você vai para a direita ou você vai para a esquerda. É isso aí. Sendo que para a esquerda, existem N coisas que você não sabe o que vai acontecer. A vida é feita de vários riscos. Sim. E você, assim, imaginava que essas suas amigas, pelas condições dela e tudo mais, ela tinha um apoio, tinha uma placa. Quando ela chegava na esquina, ela tinha uma placa, ela tinha alguém que falasse, Sim, olha, vai pra esse vai lado. por esse lado, que eu vou pagar a sua faculdade, você vai isso conseguir aí. fazer isso. Ou tinha uma placa dizendo, olha, aqui você vai se dar Era mal. tranquilidade, estuda de tarde, tá tudo bem, você faz as Exato. provas, sua comida tá aqui, sua roupa tá aqui, tá tudo aqui, vai dar tudo certo no E final você- da sua vida. A e- vida já tava lá completa, ela já tinha todo o script de Exato. como ia ser, entendeu? E você tomava decisões grandes com 14, 15 anos de idade. Sim, Você definiu o que você queria da sua vida com 14, 15 anos de idade. sim. Exatamente isso. Então, assim, hoje você olha pra trás e você deve falar assim, cara, eu sou foda, meu irmão. Porque, tipo assim, tudo que eu fiz aqui foi eu e eu. É isso. As decisões que eu tomei, óbvio que eu, assim, não sei, né,
Quer dizer, na verdade eu sei a sua religião, Aham. até, e eu sigo a mesma religião que você, e eu sei que Deus ajuda muito. Mas a gente tem que colocar o pé na frente pra poder Você fazer. tem que colocar o pé na frente. É porque assim, não adianta você ficar. É o que eu converso muito com a Renata. Tem gente que é, né, evangélico, Uhum. que já a pessoa senta na cadeira e fala: Deus, olha, tá tudo ruim, me dá uma direção que eu tenho que fazer. E espera que Deus dê. Olha, você vai. Entendeu? Deus Um chega script. assim e ligue, né? Oi, tudo bem? Aqui é Deus. Tudo bom? Ó, vamos fazer o seguinte. Faz o seguinte, ó, você vai nesse lugar agora, tal dia, É tal isso. hora, lá vai ter um cara que vai... Isso não é assim que Não funciona. é assim que funciona. Ela podia É ter feito, exatamente ela isso. poderia ter tido, como você falou, em relação aos caminhos. A amiga dela colocou um post no Facebook, a gente não sabe se querendo ou não, mas com um teor que poderia ser pra Foi com diminuí-la. teor, gente, foi com teor. Porque o que acontece? Hoje em dia se fala muito do bullying, né? Então você não tem esse humor ácido nos dias atuais. Na nossa época, na época de colégio, era totalmente diferente. Era humor ácido, sim. Sim. Então todo mundo tinha no grupinho a que era a menos favorecida Uhum. e que era a favorável do humor ácido. No caso, era eu. Então, assim, todo grupinho sempre teve naquela época. Sim. Exato. Muitas coisas mudaram, né? De lá pra cá. O bullying foi falado de forma estratégica, o humor ácido foi tratado pelas psicólogas comportamentais das escolas de forma diferente. Então, assim, óbvio que existe, sempre vai existir. Mas não da forma que era antes. Então, assim, naquela época, eu com certeza via aquilo ali como uma forma de zoeira. Só que eu poderia chegar e falar assim, olha só, gente, a forma de fazer essa caixa é assim, você compra a caixa em tal lugar, imprime tal coisa, cola com cola Sim. e faz isso. É isso. E eu não fiz. Foi literalmente uma tomada de decisão fundamental na sua vida. Porque Sim, você poderia ter levado isso pra ficar magoada pela forma que foi colocado. sim, claro. Poderia ter levado isso de uma forma nem um pouco empreendedora. A menina falou lá que era de Belo Horizonte. Você poderia chegar e falar assim, ah, não, muito complexo. Como Sim. é que eu vou fazer isso? Mandar pra lá e tal. Não, mas você foi, ó. Não, dá pra fazer. Não sei como, mas a gente vai descobrir. E é isso. E essa tomada de decisão que vocês estavam falando é fundamental. As pessoas não entendem isso. Às vezes a gente tem tomada de decisão que não é boa. Sim, Mas- mas todo mundo já teve uma tomada de decisão que não foi boa. Só que eu sempre fui da percepção do seguinte. Pode não ser desse jeito, mas eu vou chegar lá de alguma forma. Isso. Eu poderia nunca ter chegado no patamar da Disney, por exemplo, que pra mim era uma coisa inalcançável. Mas eu saberia que eu chegaria num ponto de que eu poderia ir no mercado e ia comprar o que eu quisesse comprar pra poder comer. Sim. Eu poderia não chegar nesse patamar, mas próximo dele eu ia chegar. Então, assim, mesmo que tivesse esse humor ácido, eu não deixava transparecer que ele estava me incomodando. Sim. Mas toda vez eles me incomodaram. Eu ia pra casa chorando, ficava me perguntando por que aquilo estava acontecendo. Uhum. Mas eu não deixava me transparecer daquela forma, porque Sim. eu sabia que se eu deixasse transparecer, elas iriam fazer isso com mais Mais. frequência. E não tinha pra onde eu ir. Não tinha pessoas menos favorecidas ali. Uhum. Os bolsistas eram quase um em cada sala, se bobear. Então, assim, pra eu poder encontrar um outro bolsista que tivesse na mesma percepção que eu não ia nem achar. Entendeu? Pra eu poder olhar e falar, tu é bolsista? Tu é bolsista? Tu é bolsista? Pô, então cola aqui comigo. Entendeu? Não Cadê o tinha grupinho dos como. bolsistas, né? Não tinha como. Então, a única alternativa de sobrevivência era aquela. E aí foi quando eu repeti de ano. Quando eu repeti de ano, eu sabia que eu não podia continuar nessa frequência. Eu não podia continuar nesse fluxo. Aí você perdeu a bolsa? Não perdi. Não perdi a bolsa, não. Inclusive, Marquinhos Peçanha, muito obrigada, que é o dono do colégio. Botar a roupa do Marquinhos Vamos colocar Peçanha uma aqui. roupa. Então, e aí, o que aconteceu? Mas eu fui lá chorar. Chorei. Chorou. Mandei minha mãe lá chorar. E tudo mais, né? Contei a história que eu tô contando aqui pra você. Muito mais dentro, entendeu? Com muito mais Com emoção. muito mais afinco. Entendi. Entendeu? Se um dia eu fizer um livro, uma biografia, teu nome vai estar lá. E aí, o que acontece? Eu fui e falei assim, gente, não... Na minha cabeça, né? Não vai ter como eu continuar nesse fluxo que eu tô vivendo, Sim. porque senão eu vou perder algo muito importante na minha vida, que é o meu estudo. Porque naquela época, gente, não se falava de empreendedorismo como você se fala hoje. Naquela época Hoje você em dia, eu tenho uma irmã de 7 anos, né? O colégio dela é um colégio muito básico. Ela tem programa de negócios Uhum. com 7 anos de É. idade. Você tá entendendo? Quando que isso ia passar na minha época, cara? Nunca. Então, assim, pra mim, naquela época, empreendedor é coisa de maluco.
Era coisa Ou de coisa segunda de gente rica. ou coisa de gente muito rica, né? Ou coisa de gente muito rica. Ou quem estava afim de fazer uma segunda renda pra poder implementar. E aí foi o que eu falei, olha, vou ter que fechar o e-commerce. Não tem como eu ficar com o e-commerce aberto. Cada um ia lá comprando na hora que fosse. Porque não vai ter como eu pegar, eu preciso estudar. E aí foi que eu, infelizmente, tive que fechar o e-commerce. Automaticamente, eu fechando o e-commerce, eu não ganhava o dinheiro que eu ganhava antes. Sim. Sim. E aí, o que aconteceu? Eu passei a fazer esporádico, só para o pessoal do colégio, ou para quem sabia que eu fazia, só ali em Caxias Sim. mesmo. Até que teve uma história que eu vou contar para vocês aqui Por favor. agora. Que foi o seguinte, eu cheguei no colégio para poder entregar uma encomenda para essa menina, e era uma caixa de bis personalizada. Sim. E o bis, ele era revestido, tipo, quero o bis de você, quero o bis do seu abraço, sim. quero não sei o quê. E aí, ela entrou na sala e veio buscar comigo. O professor tava dando aula, pedi licença e entreguei. Quando eu voltei, na sala toda, ele me fez passar uma vergonha, gente, uma vergonha, que foi ali que eu falei, eu não vou fazer isso nunca mais. Ele virou pra mim, e na sala toda, porque eu sempre sentava na frente, você tá achando que você vai chegar aonde com esses papelzinhos? Quem falou isso? Meu professor. Você tá achando que você vai chegar na frente de todo mundo? Você tá achando que você vai... Não, mas calma. Calma, que tudo tem uma reviravolta. Calma aí. O cara é educador. Calma aí. Calma aí. Escuta que essa... Prepara do corte. Essa daqui é do corte, Essa é hein? do corte. Vou voltar de novo, porque essa daqui é a chamada. Manda. É a chamada. Meu professor, fui lá entregar a encomenda da cliente. Meu professor viu eu entregando a encomenda, virou pra mim e falou assim, você tá pensando que você vai fazer o quê com esses papelzinhos? Você tá achando que você vai chegar aonde? Você tem que estudar. O Enem é daqui a 6 meses. Você tá brincando com a sua vida. Isso que você faz é ridículo. Você tem que estudar. Só tem como ser alguém na vida estudando e fazendo concurso. Sentei, chorei. Falei assim, cara, eu vou desistir, eu tenho que estudar mesmo, fazer concurso, não vai ter pra onde eu ir em relação a isso, não tenho o que fazer da minha vida. Ano passado, a namorada dele ficou noiva, né? Ela entrou em contato com quem pra poder fazer o convite? Toma. Com a Paparico. Sabe o que aconteceu? A gente não tinha data, porque a gente já tava lotado. Então a menina do convite... A menina do papelzinho não teve a possibilidade de fazer o convite que a noiva dela queria. A noiva dele, o sonho dela era Paparico. Ele foi lá implorar. Ele olhou na minha cara e falou, por favor, aceita. A minha esposa, o sonho dela é fazer o convite com a Paparico. Ela segue vocês há anos. Ela diz que segue vocês antes de namorar comigo. Porque às vezes acontece muito isso na Sim. Paparico. Antes de namorar comigo, ela precisa fazer o convite dela aqui. Eu mantive minha pose fina, classuda. Não falei pra ele que eu não era. E falei assim, infelizmente não tem como. Aqui, a gente fecha com muita antecedência. Nossos clientes nos procuram muito. Ele não sabia quem era você. E provavelmente ele não sabe até hoje. Porque eu não falei pra ele. Mas aquele momento ali, pra mim, foi o momento de eu conseguir. Eu consegui. Sabe? E qual que era a probabilidade disso acontecer? 10 anos, cara. 10 anos. Qual que era a probabilidade disso acontecer? Então, mas eu acho que a vida é assim. A vida traz essas coisas. Pode passar 1, 2, 3, 4, 5 anos. Na hora que ele entrou lá, não era Casa Rosa ainda, era a nossa sala. Na hora que ele entrou, gente, parecia que eu tinha 15 anos de novo. Parecia que meu professor tava entrando na porta pra poder me dar um esporro. Você se sentiu... E aí, aí coloquei minha cabeça no lugar, falei assim, você tá no seu ambiente. Essa daqui é a sua empresa. Levanta a sua cabeça e olha pra ele. Eu levantei, olhei, atendi. E eu falei, olha, infelizmente não tem como. Nossa agenda ela está fechada. Nossa agenda fecha com mais de 6 meses de antecedência. Nossos clientes são super fãs da nossa marca. Infelizmente, não tem como. E ele foi com uma negativa minha, da mesma forma que eu recebi uma negativa dele. E não foi proposital. Não foi. Realmente não tinha vaga. Realmente não tinha vaga. Não foi proposital. Porque eu queria ter atendido. Porque se tivesse, eu ia entregar pra ele e falei, ia falar que tá lindo o seu convite, né? Eu cheguei até aqui. Mas eu podia ter desistido por uma coisa que você falou.
Entendeu? Eu queria que tivesse. Mas eu não ia passar por cima da minha equipe, do meu planejamento, por um ego, pra poder suprir um ego meu do passado. Entende? Porque erros acontecem aí. Exatamente. Com grandes empresários. Exatamente. Então eu poderia ter feito isso, sabe? Mas eu não fiz. Bem, aí... Nossa, eu falei que ia ser... Gente... Eu falei que ia ser incrível esse episódio. E eu não cheguei nem na Paparico Convites ainda. Tô no do presente pra namorada ainda, né? Gente, olha então, só. eu ia falar aí. Meu Deus do céu, 2 horas de podcast, vai me matar. Não vamos te matar, porque Sangue nós de sabíamos Jesus que a sua tem história é poder. incrível. E o que você ia comentar, amor? Não, e aí eu ia falar, e aí como é que foi essa ascensão da Paparico? Porque eu quero chegar até a parte que depois do nada ela faz uma faculdade totalmente à parte. Então, aí foi Sim. aí aconteceu isso, né? E aí foi quando eu falei assim, realmente não vai ter como não. Eu só vou pegar quem me chamar muito pra poder fazer e foquei nos estudos, né? Foquei nos estudos, fui oradora de turma, representante de classe, Sim. fui quem eu era pra ser, né? Fui, me formei com honra. E aí fui pra faculdade de Direito. Por Só que que- direito? Então, vamos lá. Eu sempre fiquei em dúvida entre publicidade e direito. Sempre. Inclusive, o Jonatas, ele falava que eu tinha que fazer publicidade, antes eu tivesse ouvido ele. E tanto que ele me deu um chaveiro escrito publicidade. Tipo, um incentivo, né? Ele falou publicidade, me deu um chaveiro escrito publicidade. Só que aí, eu conversando com meu pai, conversando com a minha mãe, falou assim, publicidade é coisa de maluco. Publicidade, você vai passar fome. Não dá dinheiro. Não dá dinheiro, você não vai fazer isso. Vai pra outra opção. E aí eu fui pra outra opção, gente. E aí eu fui, fiz direito. Em 4 semanas da faculdade, eu sou assim. Se eu me proponho pra poder fazer uma coisa, eu vou Sim. ser a melhor no que eu tô fazendo. Não existe outra opção a não ser a melhor. Eu vou fazer de tudo. Eu vou esquecer de mim. Mas eu vou ser a melhor no que eu tô fazendo. Não existe outra opção. A opção é tentar até dar certo. E eu vou fazer até dar certo. Então, se eu falei vai ser direito, ia ser direito. E com honra. Sim. Eu não ia passar vergonha. E aí, deu 4 semanas que eu tava na faculdade de Direito. Eu fui na porta do fórum e falei, eu vou arrumar um estágio. 4 semanas. 4 semanas. 4 semanas. Eu falei assim, eu vou arrumar um estágio. É porque você precisava capitalizar também naquela época, Óbvio. né? Você não tinha mais aqueles recursos todos. Não, e na questão do seguinte, você quando faz direito, você não pode andar de calça jeans e blusa, né? Sim. Eu precisava de Tá alinhada. Eu precisava estar alinhada naquela proposta que o direito ele traz, né? Uhum. E aí eu não tinha como. Cheguei na porta do fórum, na Defensoria Pública, falei assim, eu quero falar com o defensor. Sou estudante da Faculdade de Direito, da Unigran Rio, e eu quero falar com o defensor. Eu não consegui falar com o defensor. Falei assim, eu vou ficar aqui então até eu conseguir falar com ele. Fiquei sentada, nem me lembro por quantas horas eu esperei. E eu falei, cheguei nele e eu falei assim, você tem 2 possibilidades. Ou você fica com o trabalho acumulado que eu sei que você tá, Sim. ou você deixa eu entrar na sua equipe e te livrar do trabalho acumulado e você poder ir pra casa ficar com seus filhos, porque eu acho que você tem filhos. Gostei, mas já era uma boa estratégia de venda, né? Gente, eu lembro disso como se fosse hoje. E aí ele foi e falou assim, então eu vou ficar com os meus filhos. Ele respondeu assim, eu falei assim, eu vou aprender com você. E eu vou aprender muito. Foi o pior chefe que eu tive na minha vida inteira. Porque como eu cheguei dessa forma, ele realmente queria que eu fosse a melhor. Uhum. Então Sim. ele não deixava eu ser menos do que aquilo. E aí, gente, eu fiquei 2 anos trabalhando na Defensoria Pública sem remuneração. Eu não era remunerada, eu trabalhava para poder aprender. Até porque quando você entra na faculdade, você só Sim. pode começar a estagiar a partir do 4º período, se eu não me engano. E eu tinha 4 semanas. Sim, né? você já queria chegar com bagagem. Exatamente. Quando Eu você não queria pudesse meu. estagiar. Eu não ia mais fazer o paparico presente pra não acumular as coisas Sim. na minha cabeça. Então eu falei assim, eu não vou ficar com esse tempo ocioso. Eu vou ir procurar alguma coisa pra poder fazer. E aí, eu não tinha escolhido o criminal, tá? Eu bati nessa porta, foi a porta que abriram. Sim. Podia ser trabalhista, podia ser civil, podia ser o que fosse, tá? Eu quero deixar isso bem claro, porque a pessoa fala assim, ai, Bruno, escolheu o criminal. Não escolhi, não. Foi a oportunidade. Foi a porta que abriram na hora que eu falei que queria falar com o defensor. Foi a única que abriu. Uhum. E aí foi.
E aí, chegando lá, conheci pessoas incríveis, incríveis. Pela primeira vez eu conheci pessoas que eram da quebrada junto comigo. Legal. Que a casa ficava alagada. Que tinha que entrar no fórum com saco no pé. Saco no pé por causa da lama. Exatamente. Então, assim, ali eu encontrei meu povo, sabe? Então, assim, a parte do estágio na Defensoria Pública, pra mim, foi a melhor fase da minha vida inteira. Antes mesmo de eu ser remunerada. Porque ali eu aprendi a ser mais humana. Sim. Eu aprendi a lidar com a dor do outro. E eu aprendi a lidar com crises. Isso foi o mais importante. Porque a pessoa, quando ela chega na defensoria pública ou para um advogado criminalista, é alguém da sua família que está preso. Sim. Então, se tá doendo pro preso, obviamente, né? Imagina pra família dele. Sim. Entendeu? Então, assim, às vezes chegavam lá mães que nem imaginava que o filho tava no tráfico de drogas. Não imaginava que o filho era radinho. Caraca. Entendeu? E falava assim, eu acabei de saber que meu filho foi preso, o que aconteceu? E a gente tinha que falar do que era, o que estava acontecendo e tudo mais. Eu só não posso dar muitos detalhes dessa época, tá, gente? Porque são coisas confidenciais, então eu não posso dar muitos detalhes. Mas daquela que eu falei, tem como. Tá. E aí, assim, foram partes que eu fui lidando muito com essas questões de crise, porque da mesma forma que existiam pessoas lá perdidas, também tinham pessoas falando, vocês têm que meter o habeas corpus, você tem que fazer ele ser solto, você tem que fazer isso, aquilo, outro, e não, o prazo tá correndo, o que aconteceu, e não, e papapá. Infelizmente, a justiça do nosso país, ela é uma justiça demorada, né? Sim. Então, assim, os prazos, eles eram muito demorados, então, realmente, a gente passava por muitas crises, sabe? A Defensoria Pública, por ser pública, era muito trabalho para poucas pessoas. Então, assim, todo mundo ali dava o máximo, sabe? O máximo mesmo. Se empenhava muito, todos os estagiários, todos os defensores, os assessores jurídicos. E ali foi, assim, a minha ascensão. Eu era incrível fazendo peça. Peça que a gente fala é a defesa de forma escrita, né? E, assim, eu me vi apaixonada por aquilo ali. Apaixonadíssima. Então, eu falei assim, cara, eu vou ser defensora pública. Eu vou ser defensora pública. E aí, os defensores, eles sempre iam mudando, né? Sim. Nunca ficavam sempre os mesmos defensores. Até que quando eu comecei remuneração, foi o doutor Alexandre, que ele é um gentleman. Foi uma pessoa incrível, um chefe incrível. Ele eu me inspiro até hoje de como que eu quero ser um chefe para meus funcionários, sabe? Foi a pessoa, assim, que me deu o sentido pro direito, o que eu queria ver. Bruna, olha, faz isso daqui, tenta ver isso daqui, tal. E aí eu me formei. Representante de turma, oradora de turma. Sempre destacada, né, gente? Sempre destacada. Sempre desenrolada também. Sempre desenrolada. Só que aí teve um caso daquele que aconteceu. Posso falar desse? Pode, eu ia já tocar nesse assunto. Então vai, toca aí. Não, porque assim, dentre tudo isso que você viveu lá... porque eu já tava finalizando essa parte. Toca nessa que essa é boa. Aí a pergunta que eu ia fazer é o seguinte, né? Eu sei que você viveu momentos lá maravilhosos. Maravilhosos. Você falou, incríveis. Incríveis. E todos esses momentos, qual foi... Eu não vou nem te perguntar se foi incrível ou se foi ruim. Mas o momento que mais te... É o momento que você fala assim, olha, esse momento de tudo que aconteceu lá dentro eu não esqueço mais. Que mais marcou. Hoje, contando isso, vocês vão entender a realidade do que era a minha vida, da minha infância mesmo, contando isso, né? Cheguei antes do defensor para poder fazer assessoria jurídica da audiência. Então, a audiência ali é assim, né? Da forma que a gente tá aqui. Sim. Porque às vezes podem ter pessoas que nunca foram, nunca viram. A audiência é exatamente assim. Fica o defensor, o advogado, o réu, e o juiz aqui, e o assessor jurídico que fica aqui. Sim. Então, fui com a minha pastinha do processo, entrei na sala para poder abrir. Quando eu me olho, a pessoa que tá sentada aqui era um primo meu. Um primo muito distante, que eu não via há mais de 7 anos. Puta merda.
Sabe aquela sensação de impotência, mas ao mesmo tempo você precisa permanecer firme, porque senão você pode prejudicar alguém? Ali eu poderia prejudicar toda a assessoria jurídica dele. Sim. Não tem problema nenhum eu ser conhecida dele pra poder fazer a parte do processo. Essa seria a minha pergunta. Não tem problema nenhum. Se você for parente, você pode participar? Pode, não tem. Defensor? Não pode, você não podia participar da audiência. Um exemplo, se eu fosse mãe dele, não tivesse nada em relação com o jurídico, eu não poderia ver a audiência. Sim. Mas, sendo parte do jurídico, sim. E aí, quando eu cheguei lá, olhei aquilo. E eu tive que me manter firme, porque eu que tinha estudado todo o processo, tinha feito todas as características do processo. Na hora que ele olhou pra mim, sabe aquela sensação de tipo assim, poderia ser eu ali, segurando o processo. Mas não foi isso que aconteceu. E foi um processo muito difícil, porque foi um assalto contínuo a ônibus. Então ele fez um arrastão em mais de 7 ônibus. Então era um processo assim, que era certeza de ser condenado. Era muito raro não conseguir. Tava vítima de 7 ônibus para poder fazer depoimento. Então, assim, o máximo que a assessoria jurídica poderia fazer é tentar diminuir a pena o que desse. Mas não tinha o que fazer. Vamos ser livre, né? Não, tava completamente errado. O certo é o certo, gente. Tava completamente errado. Não tinha o que fazer. Então, tem um momento que a gente consegue, né, falar com a pessoa, assim, e tal. E aí, na hora que ele falou assim, eu nunca imaginei isso que tá acontecendo, e tal. E eu perguntei pra ele, eu falei assim, o que aconteceu? Porque tem um momento que você consegue falar sem o juiz. Eu falei assim, o que aconteceu? E aí ele falou assim, eu me perdi. E aí, naquele momento ali, eu vi que eu poderia ter me perdido também. Passou um filme nessa. Total. Se eu não tivesse escolhido Se eu não tivesse escolhido o meu estudo, se eu não tivesse tomado aquelas decisões, se aquelas coisas não tivessem acontecido, se o Jonathan não tivesse entrado na minha vida, o que ia acontecer? Então, assim, aquele momento ali foi um momento da minha vida que foi muito nítido você ver o seu eu do passado. Sim. Tipo assim, você via as possibilidades que você poderia... Aquela lance do caminho que você tinha falado. Né? O caminho que você poderia ter ido e o caminho que você tá. Então, assim, foi um momento que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Eu não contei pra família que ele tava preso nem nada do tipo. E aí depois todo mundo me ligou, olha, eu tô sabendo que você fez assessoria jurídica do fulano, e tal, e aí, não. E eu tive que dar notícia triste pra todo mundo. Gente, não vai ter como, ele vai ficar lá. Enfim, e aí foi uma parte da minha vida que quando eu cheguei em casa pra poder analisar o que tava acontecendo, foi o que eu falei assim, cara, que maluquice, sabe? A vida é muito doida. É muito doida. A vida é muito doida. E eu nunca quis imaginar isso. E imagina, gente, eu lá, meus 18 anos, tal, dou de cara com o primo meu, réu, no processo que eu tava fazendo. Sabe? É uma coisa de filme. Eu falo assim, gente, a minha vida em Netflix. Eu cheguei a comentar isso em off, né? Netflix, me contrata, faz um documentário da minha vida que vai dar dinheiro. Porque, cara, qual que era a probabilidade disso acontecer também? Nula, 0. E aí eu me formei na faculdade, com honras sempre. E passou, me formei. Só que nesse meio tempo, eu casei em 2016. Sim. E eu terminei a minha faculdade em 2019. E aí, o que acontece? Se eu não me engano, em 2015, mais ou menos, a minha cunhada, ela casou. E aí ela virou pra mim e falou assim, Bruna, você precisa fazer os convites do meu casamento. E eu falei assim, você tá doida? Não faço nem convite. Não vamos voltar nessa história aí, não, você tá doida? Eu falei, você tá maluca? Que fazer convite o quê, cara? O convite você vai convidar pros seus convidados, é o que vai fazer as pessoas irem lá pra sua festa, tá me botando pra eu fazer isso. Vai ficar horrível. Sim. Para de ser pão dura, vai lá gastar e vai lá comprar o convite. Para de pedir pra família. Aí ela foi e ela me falou uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ela virou e falou assim, Bruna, não é questão de valor, é questão de sentimento. Você é a única pessoa que conseguiria colocar o sentimento nessa questão pelo simples fato do paparico presente. E aí, quando ela falou aquilo, ela me convenceu.
porque eu sou chorona, como eu falei pra vocês. Fala de sentimento pra mim é uma coisa que realmente me comove. Sim. E aí eu falei, então tá bom. E é aquela coisa que eu falei pra vocês, se eu me comprometo a fazer uma coisa, Eu vou fazer bem com feito. excelência. eu vou fazer o melhor. Hoje em dia foi horrível, né? Eu vejo a cagada que foi aquele convite, né? Mas, naquela época, foi um convite maravilhoso. Sim. E aí eu fiz toda essa parte de convite dela, fiz lembrança de padrinho, fiz tudo isso à mão. Tesoura, régua, cola. E foi uma festa para 200 pessoas, então foi 100 coisas de cada. E aí quando eu tava fazendo aquilo ali, eu me senti de novo com 15 anos, sabe? Naquela fase ali eu já tava pros 18, indo pros 19. Sim. E aí eu me vim com 15 anos de novo e eu relembrei de como que eu gostava de fazer aquilo, do que aquilo tinha feito na Sim. minha vida. Transformação que tinha feito lá atrás, né? Exatamente. E aí foi. Até que uma pessoa, que hoje em dia a gente não se fala mais, mas existem pessoas que vêm na nossa vida para poder plantar semente, sabe? Existem pessoas que precisam estar na sua vida só num certo momento. Sim. Que ela veio só para aquilo. Então, essa pessoa foi isso. Inclusive, tem um convite com o nome dela até hoje. Aliás. E a gente não se fala hoje, mas uma coisa que eu sempre sou grata. Eu nunca vou perder isso. Eu sou Você sempre... tem um convite dessa pessoa Então, lá? foi o primeiro convite que eu fiz. O nome do modelo é Modelo Esther. Ele é o segundo modelo mais vendido na empresa. E é um nome... Tanto que foi a partir daí que surgiu de sempre colocar o nome da primeira cliente que fizesse o convite ser o nome da cliente. Então, essa pessoa ela se chamava Esther. E aí, o modelo específico que ficou esse, o nome do modelo, modelo Esther. Então, a partir daquele momento, se viesse qualquer cliente fazer um convite comigo, ia ser o nome da primeira cliente que foi. Sim. Então, todos os nossos convites, teve uma pessoa que foi a pioneira naquele modelo. Ainda é assim. Ainda é assim. Tá vendo, Paparicos? É isso! Paparicos não sabiam, né? No Paparicos não sabia, eu não contei isso. Os paparicos Caraca, não tu tá sabiam. pegando um negócio lá dentro da minha alma, hein, garoto? Os paparicos não Caraca. sabiam. Quando você for lá, quando né, a galera for Esse lá... foi um modelo exclusivo, algo novo, que a gente nunca tenha feito, é o nome da cliente É o que nome entra. da primeira cliente Que faz o que modelo. faz o convite. Exatamente. Viram, paparicos? Aqui também tem cultura. Adorei. E aí foi isso. E aí essa pessoa, ela chegou do mesmo jeito que a minha cunhada chegou. Bruna, ela já tinha comprado um presente com o namorado, comigo. Tinha ido buscar lá na defensoria na época. Ela pegou, comprou um presente, ela falou assim, lembrei de você. Pelo presente que você fez pro meu namorado e tudo mais, eu vou casar. Queria que você fizesse os convites do meu casamento. Dessa vez eu não falei, tá doido. Eu falei, vamos? Bora. Vamos Partiu. sim. Você viu que você Falei, já conseguia? fiz esse daqui, o que você acha? E tal, não sei o quê. E aí, gente, o que acontece? A gente fez uma papelaria imensa das coisas dela. E eu lembro que nesse dia eu ganhei R$600. Era o que eu ganhava na defensoria no mês. Eu ganhei num dia. Aí tu falou, opa. Nesse dia aí, eu mostrei pro Jonas e falei, eu ganhei R$600, cara. Ele falou, eu falei pra tu fazer publicidade. Mas ele falou. Não foi isso? Eu imaginei, eu falaria isso. Eu falaria isso. Ele falou, mas eu falei pra você. Eu falei pra você que isso Eu dava falaria dinheiro. isso. Eu falaria a mesma coisa. Agora você toma aí. E aí eu fiz pra ela. Só que assim, eu não tava naquela percepção, como eu ainda tava no final da faculdade, Sim. indo e tudo mais, eu não tava naquela percepção de postar. E aí o que aconteceu? Nessa época já era Facebook. Já deu uma melhorada no algoritmo do engajamento. Existia outra comunidade no Facebook, que era a comunidade Noivas do Rio de Janeiro. E essa minha amiga, ela postou. Só que ela postou de uma forma diferente da outra do ensino médio. Ela falou, gente, essa daqui é uma amiga minha. Ela fez o convite no meu casamento. Ela tá começando agora. Mas olha só que incrível que foi a papelaria que ela fez. E, gente, realmente foi incrível. Foi um trabalho maravilhoso que eu fiz no casamento dela. Convite lindo e tudo mais. E esse post teve 1000 perguntas. Qual o valor? Caraca. 1000 perguntas. Qual o valor? Aí eu te falo, aí as pessoas E falam... foi aí que o Paparico Convite nasceu. Em razão do pedido da Esther. De novo você viralizou.
Viralizei no de grupo. novo. Verdade. E aí, né, rapidamente, pra gente poder passear, que tem muita coisa pra gente falar ainda. Mas, cara, é assim, uma coisa pra mim fica muito claro, tanto na minha vida, quanto na vida das pessoas que eu entrevisto. Muita gente fala, e muita gente, assim, sobre você mesmo, né? Não vou citar nome aqui que não é o caso. Muita gente fala que foi sorte. Cara, não existe sorte. Você pode até dar uma sorte uma vez. 2 vezes é trabalho. É trabalho. 2 vezes é você tá ali por trás, onde ninguém tá vendo, É isso. se ferrando todo dia, ralando todo dia, abrindo mão de uma porrada de coisa que você poderia estar fazendo para fazer o seu negócio acontecer. Exatamente. Então, assim, você, lá na primeira vez, você foi lá, postou um trabalho seu e todo mundo gostou na internet. Era Orkut. Aí depois você faz um outro trabalho e posta no Facebook, que é uma outra rede social, um outro grupo, uma outra comunidade, e todo mundo gosta de novo. Aí vai dizer que você teve 2 vezes sorte? Eu nunca tinha parado pra pensar desse jeito, sabe? Eu vou usar isso nas minhas palestras. Não foi sorte. Não foi sorte. E é exatamente isso que você tá falando. Qual que é a probabilidade de uma pessoa ela viralizar 2 vezes numa rede social? E depois a gente viralizou a terceira no Instagram. Né? Então, E aí qual é que era a sorte? probabilidade? Não era sorte. Nunca foi sorte. Nunca foi sorte. É exatamente isso. É trabalho. É trabalho. É trabalho. E eu sempre digo também que é o propósito de Deus na vida da pessoa. Sabe? Porque eu sou cheia de histórias, né? Essa é a última, você me faz todas as perguntas que você Tá quiser, bom. prometo, tá bom? Tá bem. Porque eu sei que eu tô pegando. Mas essa é emocionante. Quando aconteceu isso, e viralizou esse convite da Esther, e eu coloquei como modelo Esther, eu criei todas as redes sociais possíveis que eu poderia criar. Nesse momento, eu vi que existia um mercado chamado mercado de eventos. Sim. Que eu não fazia a mínima ideia de que mercado era esse, dos valores que ele poderia ser. Então, eu tinha ganhado R$600, foi uns R$600 suado, eu demorei, assim, mais de 3 semanas para poder concluir todas as coisas dela, só que eu ganhei em 3 semanas, o que normalmente eu ganho num mês, eu ganhei com uma cliente só. Então, ali eu vi uma oportunidade que eu não tinha visto anteriormente. Sim. E aí eu criei a Paparico Design e criei todas as redes sociais possíveis e iniciei ali uma questão de divulgação para casamento, Sim. tá? E aí, o que eu fiz? Criei 5 modelos de convite, coloquei numa caixinha rosa, com a logo da Paparico em cima, e levei pra minha igreja. E aí, eu ali no altar, eu falei assim pra Deus, Deus, eu só tenho esses 5 modelos. Tem pessoas que têm infinidades de modelos, eu só tenho esses 5. Mas se o Senhor me fizer crescer com esses 5 modelos, eu prometo que eu vou falar do Senhor todas as vezes, em todas as oportunidades que o Senhor me falar. Em todas as oportunidades que o Senhor me der, eu sempre vou engrandecer seu nome. Então, por favor, tem como o Senhor me fazer grande com esses 5 modelos? E eu deixei aquela caixinha lá o tempo do culto todo. E aí depois eu peguei ela no final. E foi com essas 5 caixinhas, foi com esses 5 modelos e com essa caixa rosa que a gente virou o que a gente é hoje. Então, assim, foi com essa caixa, com 5 modelos, que a gente rodou o Rio de Janeiro todo no shopping, fechando contrato, atendendo cliente, indo na casa deles, com 5 modelos. Então, eu volto a falar, sempre vão tentar te diminuir. Me tentaram diminuir por diversas vezes. Vocês sabem quanto o mercado de casamento é duro. Eu era uma menina nova, eu tinha 19 anos quando eu tava rodando com essa caixa rosa por aí. Eu tentava fazer parceria com cerimonialistas, eles riam da minha cara. Eles falam assim, cara, 5 modelos desse jeito, esse papel, não tem condição, não tem como. Faltou apoio. Faltou apoio, mas eu tive apoio de uma cerimonialista. Que ela é minha amiga até hoje, mais de 8 anos de amizade, que é a Mariana Barcelos. Que inclusive em todos os lugares que eu vou na minha palestra tem uma sessão que eu falo só disso, sobre a oportunidade de você poder ajudar outras pessoas, e foi isso que ela fez por mim.
Ela foi a única pessoa, a única cerimonialista. Gente, eu batia em mais de 20 cerimonialistas. Foi a única que chegou e falou assim, vamos marcar uma reunião, deixa eu dar uma olhadinha. E ela, em Caxias, na época, ela era a maior de todas. E naquele momento, ela ter me dado aquela oportunidade, foi o brilho que eu precisava. Ela era uma estrela e ela me deixou brilhar através do brilho dela, Sim. sabe? E aí, ela, diferente das outras pessoas, ela não foi me indicando um cliente para convite de primeira. Ela me indicou um cliente para fazer um menu, Sim. me indicou para fazer uma lágrima de alegria. Quando ela se sentiu confiante o suficiente no meu trabalho para me indicar um convite, ela fez isso. Isso foi bom até pra você também, né? Óbvio, com toda Porque- certeza. Então, eu aprendi a lidar com essa pressão, dessa questão das noivas e dessa questão e toda mais. Então, com ela, assim, foi o que eu te falei, existem pessoas no nosso caminho que são importantes, né? Sim. A Esté foi importante pra poder eu ver a Paparico nessa forma de convite. A Mariana, ela foi importante pra eu poder ver que quando a gente ajuda outras pessoas, automaticamente a gente cresce junto com essas Sim. outras pessoas. A Mariana não tá aqui. Talvez vocês não saibam quem é ela, mas eu tô falando dela aqui pra vocês. Sim. Então, aonde eu vou, o nome da Mariana, ela faz parte da minha história. Sim. Então, é isso que a gente tem que fazer na vida de outras pessoas. A gente tem que ajudar as outras pessoas, a gente tem que ajudar quem tá começando, a gente tem que ir lá, dar uma palavra de conforto, uma palavra amiga. Porque às vezes é só isso que aquela pessoa tá precisando, e era aquilo que eu tava precisando naquele momento. E foi isso que ela fez por mim. Muito legal. E agora você pode. Coisa que você não teve desde a infância, Não né? tive. Então, quando eu encontro pessoas que fazem coisas desse tipo, então por isso que eu tento ser o máximo essa pessoa pras outras, sabe? De chegar e te falar, olha, eu tô aqui. Eu tô disponível pra você, sem querer nada em troca. Sim. Então, quando as pessoas elas me olham no Instagram e vê, pô, essa menina trajadona, porque eu amo trajada. Uhum. Não vou mentir pra você, não. Se tem uma coisa que eu gosto é de andar bem arrumada. A gente Então- acha foda teu look, mano. Então, uma Papo coisa... reto. Não. Tipo assim, foge da quebrada, né? Sim, então, Mas, exatamente tipo assim, isso. É o que eu mas falei. a Bruna Paparico, não é a Bruna Morim. Exatamente. E é aquilo que eu te falei. A pessoa vai me achar elitizada. Aí eu abro a boca, já era. Aí a pessoa fala, ela é Ela da É. nossa. Então, o que acontece? Eu sempre tento falar pras pessoas assim, eu tô disponível. Eu tô aqui, me liga. Sim. Sabe? Eu já vivi muito, eu posso te ajudar. Então, assim, no momento que você se coloca disponível pra outras pessoas, automaticamente você cresce junto. E seu nome vai ser falado por outras pessoas pela simples ajuda que você deu. Ninguém sabe aonde o outro vai chegar. Essas 20 cerimonialistas que me negaram, hoje elas imploram pra poder ter vaga na Paparico. E, cara, eu super ajudo. Pra mim é ótimo, tá maravilhoso. Só que eu nunca vou esquecer Sim. o fato de eu ter batido na porta e eles terem me negado. Só que eu fico muito feliz de hoje elas fazerem parte do nosso know-how em questão de indicação. Entendeu? Só que o nome de quem eu sempre vou falar e de quem eu sempre vou honrar é da Mariana. Lógico, Sim. que a gente ajudou. Você tá entendendo? E até falando sobre essa questão de julgamento, acho que é até uma pauta um pouco mais à frente do que a gente já falaria. Eu tô soltando a pauta toda, né, cara? Não, Não, pode não ir. tem problema. Pode ir. Esse Não tem assunto que você problema. vai tocar é bem bacana. Uma coisa, não sei se é isso que você está falando, mas eu já vou falar sobre uma questão da pauta. Uma coisa que eu acredito que, de repente, ainda você tenha um julgamento. Porque, assim, a gente está numa era onde é tudo muito digital. Ai, amei essa pergunta. Já sei qual que vai ser. Qual vai fazer? E, assim, tudo não, quer falar comigo? Você fala pelo WhatsApp? Quer não sei o quê, né, e tal. Hoje, eu falo isso porque hoje eu chego, principalmente nos 15 anos, a primeira pergunta que eu faço para as pessoas é: você teve convite impresso? Aham. Porque, né? Sim, pra poder tirar Pra foto, tirar foto, enfim. fazer aquele making off lá, né? E aí eu fico me perguntando, o que você ainda ouve hoje em dia Nossa, pergunta. por que eu tenho que ter um convite impresso? Cara, que pergunta maravilhosa. Eu esperei muito que você me perguntasse essa. Porque eu acredito que você seja você trabalha com papel. Gente, que pergunta ótima. Eu tô muito feliz de você ter feito essa Que pergunta. bom. Porque eu vendo tudo, menos papelaria. É isso que eu tenho pra falar pra você. É isso. Eu vendo tudo, menos papelaria. Eu vendo sentimento, eu vendo presença, porque no momento que você tá entregando o convite pra outra pessoa, você tá se fazendo presente na vida dela. Talvez você não tenha a visto um ano inteiro, mas você vai lá ver pra poder entregar o convite. Eu vendo emoção, então eu vendo tudo, menos papelaria. A
Papelaria é a última coisa que eu vendo. Então, quando o cliente ele recebe um produto da Paparico, ele tá recebendo emoção, ele tá recebendo o amor dele ali, ele tá recebendo a realização de um sonho, ele tá recebendo tudo que ele precisou se privar para aquele momento. Porque a ficha deles cai quando eles veem o nome deles no papel. Sim. Verdade. É a primeira coisa que eles vão ver do casamento deles. As outras eles só vão ter acesso no dia do evento. Então o vestido, ela vai se ver lá linda, sem maquiagem, sem as flores, sem a presença, sem o buquê. Então ele não tá completo. Já o convite não. Ele tá completo ali, com o nome deles, dos pais deles. E eles entregando pros convidados dele, aquilo ali é um ato, sabe? Da mesma forma que quando, por inúmeras vezes na minha vida, algumas situações fizeram do eu consegui, eles entregarem aquele convite ali foi nós conseguimos. Sim. Às vezes a gente precisou se privar de muitas coisas para poder realizar esse sonho e a gente tá aqui, ó, a gente conseguiu. Às vezes a gente foi julgado por casar cedo, mas tá aqui, a gente conseguiu. Às vezes a sua família não gostava da ideia dele, mas tá aqui, a gente conseguiu. Às vezes eu tive filho antes e conheci só meu marido depois. Então tá aqui, ó, eu consegui a minha felicidade que vocês falaram que eu não ia conseguir. Então é uma questão de reconhecimento, sabe? A gente vende isso. É isso que a gente vende. A gente não vende papelaria. Então quando a pessoa ela vai lá, ela senta no sofá rosa e ela desaba, porque ela desaba. Ela chega ali, ela desaba. É toda uma imersão que a gente faz naquele sentido ali para que ela relembre tudo que ela passou da vida dela para poder chegar nesse momento. Mas por que isso? E aí as pessoas elas falam, Bruna, não tem nenhuma outra pessoa que venda tanto sentimento da mesma forma que você vende. Porque, gente, venhamos e convenhamos, eu vendo papel. Qual que era a probabilidade de eu chegar onde eu estou hoje vendendo convite? Ou vocês conhecem alguma empresa de convite papelaria do mesmo porte que a gente? Não conheço. Por isso que eu fiz a pergunta, porque realmente não é o caminho da Vocês da vida conhecem hoje, não é isso. Não, vocês conhecem alguma empresa de papelaria que ela é convidada para podcast? Não, gente, é verdade. Não, é verdade. Não conheço. Olha, Isso você é pegou verdade. pesado Vocês Vocês agora. hein? conhecem alguma empresa de papelaria que é palestrante e mentora de negócios que não tem nada a ver com papelaria? Também não. Também. Paparica aproxima, então. É isso. A Paparico, ela tem um senso de comunidade e pertencimento. Porque eu não tive isso, né? Na minha infância que eu contei aqui pra vocês. Então, tudo que eu tento fazer em relação aos negócios é em relação a esse sentimento de conquista, esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de eu demorei, mas eu consegui, ou eu lutei, me abdiquei de algumas coisas e eu consegui. Então, toda vez que um cliente chega lá, eu falo assim, demorou, né? Você deixou de fazer muita coisa pra estar Sim. aqui, não deixou? Então, ela já lembra de tudo. No momento que ela senta ali, ela lembra. Então, não tem como ela pegar aquele convite e ela não desabar, sabe? Não lembrar de tudo que ela passou. Pra você ver como pequenas coisas fazem toda a diferença. E quando a gente olha pra trás, né, a gente faz esse comparativo. Pode parecer meio clichê, mas de repente hoje, se você não tivesse vivido tudo que você viveu de perrengue, você não passaria pro papel Uhum. todo esse amor que você tem. Exatamente. Seria simplesmente um objeto. Sim. Estou vendendo aqui esse objeto convite. Quando muita gente acha que isso é vender, né? Mas quando você passa todo esse sentimento, é igual a questão da fotografia e da filmagem. Você pode muito bem fazer um registro ali, você deixar a sua câmera estática Sim. e registrar o momento. Outra coisa é você procurar o que está ao redor, se tem Buscar alguém as chorando, emoções. se tem alguém emocionado, se tem alguém sorrindo. Então, assim, Procurar o sentimento, né? procurar o sentimento. Então, eu acho que hoje você deve olhar pra trás e pensar assim, valeu a pena. Tem uma música do poeta Lennon. Que isso, olha, ela é muito rica. O Próxima. poeta Lennon, Poeta. nossa, o Lennon da nossa quebrada. Lena, Lendo da quebrada. Lennon da quebrada, que diz assim: Pai, não tô na área que o senhor queria. Mãe, lembra que eu disse que eu conseguiria? Minha vitória não é saber que eu tenho grana, e sim reconhecer que sem Deus nada aconteceria. Então é isso. Eu não tô na área que meu pai queria. Meu pai queria que eu fosse advogada. E eu falei pra minha mãe várias vezes que eu ia conseguir. Uhum. E ninguém acreditou em mim.
Mas se hoje eu tô aqui, foi o que eu falei, foi por conta da caixinha rosa que eu deixei lá na igreja. Antes de tudo, eu pedi pra Deus, pra ele poder me fazer grande com aqueles 5 convites. E conseguiu. E ele conseguiu. Você acredita nisso piamente? Não, 100%. Tudo que eu faço, eu peço primeiro pra Deus. Porque se não for da vontade dele, não vai acontecer. E você nem quer que aconteça. Eu não. Porque se não for com ele, eu não quero. Eu tô falando isso porque a gente também age da mesma forma que você. Se não for com ele, eu não quero. Porque sem ele já é muito difícil. Com ele, a gente vai conseguir chegar lá. Sabe? Você conseguiu. É isso. E eu tenho que colocar todo o mérito nele. Porque eu tenho certeza que ele criou uma bolha, me deixou dentro dessa bolha e me fez esquecer de muitas coisas que eu vivi na minha infância. Esteve comigo em situações muito difíceis para que eu ultrapassasse. Eu falo, eu não tive uma pessoa física para poder me mostrar o caminho da mesma forma que aquelas meninas tiveram. Mas eu tenho certeza que Deus foi empurrando a bolha assim, ó. E fazendo assim. Sim. Pra poder me levar pra esses lugares, sabe? Te levando e te protegendo, te blindando. Exatamente. Porque pela sua história ele te blindou Muito. Te blindou muito. Muito. Por muitos momentos era pra você ter quebrado. Muito. E você não quebrou porque você tava... Não. E uma coisa pra poder citar aqui. Eu não tenho nem carteira de trabalho, gente. Eu nunca nem tive uma carteira de trabalho. Então, assim, não tinha outra opção a não ser dar certo. Deus queria muito que eu fizesse isso. A opção A era dar certo e a B Também. Bem, gente, tá muito bom esse papo, mas eu vou seguir mais Meu um pouquinho Deus, aqui vai, nas a gente já pautas. tá quantos minutos aqui dentro? Não sei, deve ser umas 2 horas. Ai, meu Deus, eu não ter vou que falar dividir. mais nada. Eu Não, vou deixar mas vocês que perguntarem. isso, nada. Vai ter que dividir Tem- Paparico em episódio 1 e 2, hein? Mas Caraca, assim, tô com olha muita só, moral. tudo que a gente tá falando, que você tá falando, Aham. já é mais ou menos o que, Então o que tá bom, a me gente desculpa, queria gente. abordar mesmo. Bem, agora, assim, nós poderíamos ficar falando Horas. sobre a sua história 3, 4, poderia fazer uma série, Dava. 3, 4 episódios. Dava. Só que eu preciso trazer aqui nesse podcast Uhum. uma comunicação sua com o seu fornecedor. Com o cliente. Com o cliente. Desculpa, Nada. com o seu cliente, Uhum. né? E aí os clientes querem saber, né, da Paparico, que sabe que você tem os seus presentes, os seus convites e tudo mais. E o onde a Paparico vai chegar? O que você tem para dizer assim, que olha, gente, nós vamos continuar com o que estamos fazendo, temos projetos para ir além, fazer isso, aquilo. Eu quero onde você quer colocar a Paparico, ou você acha que a Paparico já está onde você acha que deveria estar? Eu nunca vou achar que a Paparico tá onde deveria estar. No momento em que eu achar isso, eu nunca vou ser humilde o suficiente para poder continuar crescendo. Então, só cresce quem está passível à dor do crescimento. Sim. Então, se eu falar pra você que a Paparico tá onde eu quero que ela esteja, eu vou falar que eu cheguei no meu ápice, que eu já sou maravilhosa, e vou deixar um ar soberbo em relação a isso. Sim. E isso nunca vai acontecer. A Paparico, ela nunca vai estar onde eu quero que ela esteja. Por quê? Porque toda vez que eu alcançar, eu vou dobrar aquela meta. Isso. Sim. E aí eu dobrei, eu vou dobrar a meta de novo. Então, uma coisa que eu sempre falo lá na empresa é que a gente sempre tá em ascensão, a gente sempre vai estar em ascensão. Sempre. Sempre. A gente sempre vai estar em ascensão, até porque eu não sou perfeita. Todos os meus funcionários são humanos, eles são passíveis de erro. Então, toda vez que a gente errar, a gente vai aprender com aquele erro e a gente vai crescer. Então, isso daí é a primeira coisa. E eu sempre vou falar pra você que aonde eu quero estar pode não ser aonde Deus quer que eu esteja. Eu vou falar pra você aonde eu quero estar. Se Sim. Deus quiser que eu esteja naquele lugar, daqui a alguns anos eu volto de novo, milhões de views, e aí eu vou falar pra vocês, foi ou não foi porque Deus quis ou Deus Sim. não quis. Atualmente, mais de 40% dos nossos clientes, eles são de outros estados. Então, a gente tem uma meta de colocar ou uma franquia ou um ponto de venda nos estados específicos, para que isso possa acontecer. Mas só que vai depender muito de algumas questões de logística, a gente está estudando essas questões, ver se é realmente necessário, se é uma coisa que as clientes dos outros estados, elas buscam realmente ou não.
Mas eu quero sempre buscar proximidade com os fornecedores dos outros estados, para poder entender o ponto de compra desses clientes dos outros estados, porque o cliente do Rio de Janeiro ele é completamente diferente do de São Paulo, que é completamente diferente do de Minas. Então, eu sempre busco conversar um pouco com esses fornecedores dos outros estados. São alguns fornecedores específicos que a gente tem contato nesses outros estados, para poder continuar conversando e entendendo da demanda deles. Sim. Então, o nosso próximo passo é entender a demanda desses outros estados, para que a gente possa migrar sempre mais nessa questão. E uma coisa que sempre me perguntam: Bruna, você acha que o convite vai acabar? Vai ter uma hora que o convite vai acabar? Olha, se acabar das outras empresas, aí é com elas, mas da Paparico não vai, não. Porque foi aquilo que eu te falei. Você A gente não vende vende. Eu não vendo papelaria, eu vendo tudo. Ah, cara. Menos papelaria. Então, se das outras empresas vai acabar ou não, isso daí é com elas, mas com a gente nunca vai. E aí, a gente tá agora com a Paparico Empresas, que é uma empresa voltada para papelaria, para fornecedores, não só do mercado de eventos, empresas no geral, que é por meio dela que eu faço as minhas mentorias empresariais também. E aí, a gente tá com essa outra empresa agora, esse outro CNPJ. Só pra me entender, a Paparico Empresas, ela... A gente agora virou... Como é que é o nome que dá? Você sabe, né? Que eu tô falando. Que tem Paparico não sei o quê, Paparico não sei o quê. Grupo. Grupo, pô. É Grupo isso aí. Paparico. É isso aí. E aí, Grupo o Paparico. Paparico Empresa, só pra galera que tá assistindo, Aham. que às vezes pode não entender filhos o que aqui. houve, ela trabalha corporativa. Corporativo, exatamente. Criação de logo, sacola, Tá. toda essa parte da papelaria, presente pra poder dar pro cliente, lembrança, nananã, toda essa parte, entendeu? E aí, futuramente, quando nós tivermos a franquia Paparico, É isso. o cara pode franquear o grupo. Exatamente. Mas é exatamente isso mesmo. Ou eu E falei, levar- ou não, eu falei besteira. Não, falou certo. E levar pros outros estados. E Então, levar assim, pros outros isso estados. é a minha vontade. O que Deus vai fazer é com ele. Sim. Entendeu? Eu estou trabalhando pra isso. O que Deus vai fazer é com ele mesmo. Eu achei sensacional. Ai, que bom. Eu não sei se eu vou ter dinheiro um dia pra ter uma franquia sua. Mas se você quiser, a gente Mas já tá aqui é- fazendo investimento. Mas é um bom negócio. Olha aí. Tá gravado. Gente, estão Tá fechando gravado. negócio aqui. Pô, Tá mas gravado. Imagina Paparico SP, Paparico BH, Então, Paparico Bahia. tô até com medo desse vídeo, o povo vendo isso, já vai me mandar e-mail. O pessoal. Ih, tá chegando quando? Bem, É. então vamos aproveitar. Gente, se esse vídeo estiver chegando em você, empreendedor aí de São Paulo, e acha que você pode tocar um projeto que não vende papelaria, mas que vende emoções, sensações, você vai entrar em contato com a Bruna e vai falar, olha, vamos conversar sobre essa franquia. Por que você vai fazer isso? Porque é simplesmente a maior do Rio de Janeiro e do Brasil, porque também faz o e-commerce ainda, né? Tá vendo? Então, uma boa possibilidade você quer investir num negócio que já deu certo no seu estado. Olha Vou comprar só. um blazer rosa pra Eu você. acho que a gente acabou de achar o nosso consultor comercial É isso, é o da garoto. É o garoto franquia. propaganda. Mas Vamos acho que é comprar uma um possibilidade. blazer. E assim, se esse vídeo estiver chegando, eu acho é real, porque deu certo a Paparico. Não, a Paparico, graças a Deus, gente, é uma empresa que dá certo, assim. Na pandemia, eu já tô pulando tudo, né? Não, Não, mas pode ir. falar. Pode falar, pode falar. Pode falar, ir. falar. É o gancho mesmo. Na pandemia, quando tinha tudo pra dar errado, a gente era uma empresa de papel, a gente não era nada do digital, era tudo impresso. Era pra gente ter falido ali, não era? Uhum. Sim. Foi quando eu ganhei mais dinheiro. E aí? Por que não ter essa franquia? Fala aí da possibilidade. Bacana, hein? Gente. Olha, não, eu tô falando Não, sério. não, você tá ótimo. Tô super curtindo. Não é Se você só- quiser Não é só pegar uma merchan, franquia, assim, tô de boa. as pessoas podem achar que é merchan, mas só é uma oportunidade. Eu tô lógico, falando sério. É mesmo. É uma oportunidade. Bem, tá Vamos, chegando a papo. hora do papo. Hora do papo. A Bruna já respondeu boa parte do papo aqui. Sério, gente? Ela mandou a frase poética do... Como que é? Do Lennon. Ah, é do Lennon. verdade. Mentira! No papo a gente tem umas perguntas, né? Ah, É. Uma frase. Como é que é o papo? Explica pra ela aí. Vai, pra me ela poder explica. ficar O papo é assim, é papo reto. Hum. Significa que a gente vai dar pra você coisa da algumas... quebrada. Coisa da Ah, quebrada. então tô acostumada, é vai. Isso. Nossa cara. Ó, A gente vai dar pra você umas palavras e você vai ter que falar o que vem à sua mente.
Tá. Rápido. Papo. Papo. Se você demorar muito pra falar, a gente muda no tópico. Porque senão você tá Entendi. pensando... Ela tá tensa, olha a cara dela de tensa. Já tô igual eu cheguei de manhã se aqui. você ficar assim, eu tô achando que Tá. você tá fazendo média. Ah, tá, entendi. Entendeu? Entendeu? Tá bom, Aí eu vou tá. cortar. Que tem que ser meio que sem filtro, Calma aí que eu entendeu? vou montar minha armadura. Tá, monta a armadura. Mas assim, não precisa também responder com uma frase, não. Se você Não. achar que precisa alongar, tipo, falar assim, sabe? Jogar alguma coisa no ar. Tá. Né? Tá. Quem começa, Rei ou Tô. você? Começa você. Vai. Eu começo? É. Tá, a gente vou subindo o nível. Ih, Começa devagarinho e depois Tá. eu vou apertando. Ó. Tá bom? Uma treta. Ai, caramba, cara. Poxa. É pra fazer o quê nessa questão? Pra contar a treta? É. Tá, então vamos lá. Não precisa dizer nomes, Não, tá? não vou dizer nome, mas... Não vou dizer nome, não, mas... Então, vamos lá. Tinha uma parceira de trabalho, uma cerimonialista. E, enfim, quando a gente estava em crescimento na Paparico, a gente errou por diversas vezes, tá? Porque a gente precisa errar pra gente poder aprender. Sim. Então, eu não tinha ninguém de referência no meu segmento pra eu poder entender o que eu podia e o que eu podia deixar de fazer. Não tinha curso de papelaria, não tinha curso de atendimento, não tinha curso de gestão. Então, eu tive que aprender na dor e errei por muitas vezes. Até chegar onde a gente tá hoje, errei por muitas vezes. Sim. E não teve ninguém pra poder chegar no meu braço e falou assim, olha só, Bruna, isso aqui não tá legal. Vamos tentar mudar aí pra essa parte. Então, eu tive que ir sozinha. Infelizmente, teve uma situação de um erro de impressão, de um convite de um cliente. E essa cerimonialista em questão, ela não tentou amenizar, porque assim, cara, erro sempre vai acontecer. Em qualquer segmento. Em qualquer segmento. A questão é não resolver o problema. E a gente lá na Paparico tem o seguinte lema. Se o cliente ele reclama de qualquer coisa, a gente tem 10 minutos para poder dar a solução para ele. É da Paparico. Sim. 10 minutos. E a gente tem o prazo de 48 horas para resolver o problema dele. E é isso. Sempre foi esse lema. Porque se eu atendo 800 casais no ano, você acha que eu não vou ter problema com nenhum? Com certeza. Impossível. Possível. A gente é uma empresa que atende 800 clientes no ano. A gente não errar com nenhum é impossível. Agora, a gente errar e deixar o cliente continuar na dor e ele sair dali chateado é outra história. Sim. Que é algo que a gente não compactua, algo que a gente não faz. E aí, enfim, veio essa situação, aconteceu tudo, a cerimonialista botou no grupo que eu ia comer o farelo do porco. Que se dependesse dela, nunca mais a Paparico ia ter cliente. Basicamente que eu ia comer o pão que o diabo amassou. Mas eu não comi, né? E vai ter que me aturar mesmo. Com muitos clientes em comum. Uma treta mesmo. Aí é um corte, né? Essa vai ter Essa corte. vai ter corte. Essa vai. Vamos lá. Agora é você, não deixa a peteca cair. Eu joguei lá pra cima, cara. Joguei Então lá tá. pra cima. Ela já tá ali assim, ó. Meu Deus. O que vem aí? O que você não faz por dinheiro nenhum? Não passo por cima de ninguém. Não passo por cima de ninguém. E eu nunca vou julgar alguém. Nunca vou fazer o que fizeram comigo nessa questão de agora. Nunca. Nunca. O dinheiro que for. O cliente vai e vem. O fornecedor e o seu amigo, ele fica. Você tem que ponderar. Você tem que ponderar. Mas o cliente, ele vai. Ele casa em 1 ano, em 2 anos. O fornecedor, a parceria dele, ele se pendura. Então, eu nunca vou passar por cima de ninguém pra poder chegar onde eu quero e nem pra ter razão. Nunca. Você nunca vai me ver eu entrando numa discussão. Nisso que aconteceu, sabe o que eu falei? Eu falei assim, eu não preciso de você pra ter cliente. Ponto. Acabou. E eu não preciso mesmo. A Paparico nunca precisou de ninguém pra ter Não cliente. precisou alongar, né? É isso. Eu acho que quanto mais você fala, você vai perdendo a sua razão, Exato. sabe? Vai dando umas cordas. É isso aí. Vai, Rafa, você. Sou eu né? agora? Bom, essa aqui... Eu acho que você é bem pequena, mas por toda a história que você me contou, acho que a gente vai conseguir tirar alguma coisa boa de você. Fala. Família. Tudo. Família pode ser composta de uma pessoa, pode ser composta de 10. A minha é composta de 1. E é tudo pra mim. Jonathan. O Jonatas.
caramba, tem umas aqui que ela já me respondeu. Ai, durante mas todo o pergunta, que vai tópico, ter, né? vai ter outras de Não resposta. é? Vamos lá. Você ama? Se eu amo? Não, Ah, uma coisa que você o ama. meu trabalho. Eu sou completamente apaixonada pelo meu trabalho. O meu trabalho é meu ponto de equilíbrio. Eu sou completamente apaixonada pelo meu trabalho. Se fala assim pra mim, Bruna, você tem que estar de domingo a domingo na paparia. Eu vou estar muito feliz, aliás. E o que você odeia? Falsidade, hipocrisia, orgulho. É isso tudo que eu odeio. Falta de vergonha na cara. Falta de vergonha na cara. Não reconhecer o que a outra pessoa fez por você. E o não reconhecer é o que eu mais odeio. Um dia especial. Meu casamento. Ela tá boa nesse negócio, Ela tá né? boa, cara? tá Ela mais rápida do que a gente. Tá demais. Então tá, vamos lá. Agora aquela pra apertar, aquela. É. Aquela pra apertar. Essa. Faz pra ela, Rê. Faz, porque eu fiz na outra, entendeu? Tá. E a gente rendeu. Essa é boa. Eu vou falar até Essa devagar. rendeu pra caralho. É. Não acredito! É. Ai, Vou falar até devagar pra você Essa processar. rendeu. Uma indireta quase reta. É aquele papo que você vai dar diretamente pra uma pessoa sem citar o nome. Só que a pessoa vai ver, vai ouvir, vai saber que é pra ela ou pra ele. Mas você vai deixar no ar. Em resumo Eu entendi. Aqui, ó. Captei vossa mensagem. ninguém sabe pra quem você tá mandando. Eu entendi. Mas a pessoa sabe que ela tá recebendo. Eu entendi. Essa tem que fazer diretamente olhando pra câmera. Diretamente. Diretamente. Caráter é uma coisa que não dá pra você poder fingir. Então, não tente fingir o que você não é. Olha, Boa. Rafa. E eu falei uma no outro episódio, Isso que eu ia falar. bem perto do que Bem você falou. perto. Mentira. No outro episódio eu falei, assim, quase um papo reto meu, né? Que eu falei que ética não se compra no supermercado. Ou você tem... Ética não se compra favorecendo fornecedores no mercado de eventos. Oh! Eu não escutei direito. É, né? Uhum. Repete aí, por favor. Não saiu aqui Né? no fone. Como é que é? Status não é tudo. Existem pessoas que ganham mais do que você, só não tem o status que você tem. Existem também seres humanos, né? É isso. É isso que falta nas pessoas. É isso aí. Bem, primeiramente, tá? Chegamos ao final do nosso podcast. Ai, me convida de novo, eu adorei. Assim, eu queria agradecer muito, tá? É o primeiro contato, assim, que a gente tá tendo. Parece que a gente já se conhece há muito tempo. E eu acho que por você ter um pouquinho do nosso jeito, que a gente também, né, somos da quebrada e gostamos de, né, percebeu? Eu não tenho vaidade, Renata não tem vaidade, não tenho ego. Desde quando eu comecei a falar com você, acho que você conseguiu perceber um pouco Sim, disso. Eu sou um sim. cara muito simples, né? E vejo que você também é assim. Gente, eu tô muito feliz de ter recebido aqui a Bruna Amorim. Eu que tô muito obrigada. Eu pelo recebi convite. também a Bruna Paparico. Eu recebi Isso. 2 pessoas aqui hoje. Aliás, deixa eu só mandar um beijo pros meus funcionários. Manda. Porque eu não Com falei certeza. deles. Queridos, muito obrigada. Se eu tô aqui hoje, tendo esse tempo disponível pra poder estar conversando com eles, é porque existem pessoas que estão cuidando da empresa agora. Então, não poderia finalizar esse bate-papo sem poder ser grata por todas Sim. as pessoas que trabalham comigo e pela minha equipe. Perfeito. Equipe Paparico, vocês foram representadíssimos agora. Ela tem que dar aquela hora do jabá dela, né? Sim, eu vou. É hora do jabá, a gente vai. Gente, tem tanta coisa maneira, né? Eu só tô dando, né? Agradecendo primeiramente, dizendo que foi maravilhoso, tá? Pra mim, queria muito que você viesse. Eu já imaginava que tinha uma história incrível por trás de tudo que você faz hoje. Rosa é bem bacana, tá? É, né? Quero deixar isso claro. Combinou com você. Combina. Não combina. Muito bem. Então, assim, parabéns. Que Tá bom. bem de rosa. Obrigada. Nós adoramos também o espaço lá da Paparico. A Casa Rosa. A Casa Rosa. Vocês viram o vídeo? Vimos.
Muito bonito, instagramável. Cara, Sim, né? top, Não é top. imersivo quando a pessoa imersivo. entra? Com certeza. Faça Achamos- uma visita, por favor. Vamos lá. Então tá bom. Juro que Vocês estão vamos. convidados, tá? Vamos lá visitar. Obrigado mesmo, Eu que de agradeço. coração. Mas antes da gente se despedir totalmente, tem um momento aqui do nosso podcast que a gente chama de A Hora do Jabá. A Hora do Jabá é o seguinte, a hora que você vai olhar pra câmera e vai falar pra todo mundo quem é a Paparico e chamar os clientes para Vender meu produto! É isso. vender o seu produto. É o seu jabá. Vamos nessa. Se você está à procura de uma papelaria que vende tudo, mas não vende papelaria, a Paparico é a opção ideal para você. A gente transmite emoção através do papel e a gente entrega todo esse sentimento de conjunto que você tem com seu parceiro, com a sua família, descrito em todos os nossos itens de papelaria. Além da gente criar uma identidade visual única e exclusiva para o seu evento, você vai ter uma equipe que eu chamo de equipe incansável. Eles não vão estar satisfeitos até você estar completamente satisfeito com o seu produto, completamente satisfeito com a sua experiência e completamente satisfeito com o seu atendimento. Então, se você procura um fornecedor de excelência que entende o que você quer e que sonha junto com você, a Paparico é essa opção. E é verdade. Muito bom. E ela não mentiu em nada. E aí, Rê? O que que você- Perfeito. Olha, Bruna, Ai. muito obrigada. Casal, Olha, te eu falar amei. que Foi bom? muita gente falava, olha, a Bruna tem que ir conversar com vocês, ele é super gente da gente, ele é super alto astral, e não mentiram. Ai, Não que mentiram. bom. Você foi maravilhosa, contou pra gente coisas emocionantes, você percebeu que Emocionante. até eu chorei. Ai, eu né? chorei várias vezes. É muito bom ver o que, né? É uma história de inspiração pra muita gente, pra todos nós. E eu acho que é isso que é o importante do Papo de Perfil. Passar o que, né, aconteceu no passado pra você estar aqui, graças a Deus, muito bem evoluída, enfim. Graças a Deus. Então, muito obrigada por ter tirado Eu um pouquinho que do seu agradeço. tempo pra estar aqui com a gente. Quero parabenizar vocês pelo projeto. É um projeto incrível. Vocês darem essas vozes para os fornecedores, que às vezes não tem a opção de ser ouvido dessa forma, né? De uma forma tão íntima, porque o story ele some 24 horas. Sim. Já contei minha história diversas vezes, só que em 24 horas eles somem. Então, parabéns. Tenho certeza que vocês estão deixando um legado no mercado de eventos. Eu já Obrigado. tinha falado isso pra ele. Espero que traga excelentes negócios pra vocês. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo. Gente, essa foi a nossa querida Bruna Paparico. Eu peço que vocês vejam esse episódio inteiro. Quem não conseguiu ver, viu um pedacinho, não viu outra coisa, ela conta toda a história de vida dela, desde quando ela começou com a Paparico Presente, passando para a Paparico Convite, os casos que ela teve no tribunal. Ela é advogada. Tá? Quando você olha assim e fala, nossa, ela não é advogada. Ela é advogada, sim, exerceu a profissão, por incrível que pareça, ela exerceu, mas por uma opção dela, ela largou a advocacia para viver de papel. Mas ela não vende papel, ela vende emoções, ela vende sensações, que é tudo isso que a gente contou aqui nesse bate-papo com a Bruna. Mais uma vez eu vou pedir vocês, vai estar aparecendo aqui no final outros vídeos nossos, não sei se está aqui embaixo, está desse ou desse lado. Siga, né, as nossas redes sociais, siga a rede social da Paparico também, @Paparico, né? @Paparico Design. @Paparico Design, tem muita coisa legal lá. @Papo de Perfil é o nosso Instagram, a gente está sempre colocando conteúdo, atualizando vocês sobre os próximos vídeos. Mais uma vez, vai estar 2 cardzinhos aqui com vídeos que nós já gravamos. Se você quiser assistir um outro episódio de uma outra pessoa, vai ser só você clicar, eu vou tentar colocar aqui embaixo. E muito obrigado, se inscreve no canal, ativa o sininho que nós vamos trazer muita gente legal aqui para bater papo, como trouxemos a Bruna, essa pessoa incrível, de uma história incrível, uma empresária incrível, e nós estamos muito felizes por isso. Aqui encerra mais um Papo de Perfil, tamo junto!